Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo a esperança dentro de uma variável aleatória, mais especificamente a média aritmética dentro da parte probabilística. E para isso, vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Fundação Getúlio Vargas, que foi cobrada no concurso do ISS Rio de Janeiro, agora no ano de 2023. Observa, acabou de sair do forno essa questão. Vamos então para o enunciado. Uma partícula está situada na origem de uma reta vertical e se move aos saltos ao longo dessa reta, segundo a seguinte regra probabilística. Se ela está a uma distância d da origem, ela tem uma probabilidade igual a 1 sobre d mais 1, de saltar uma unidade para cima, e tem probabilidade igual a d sobre d mais 1 de saltar uma unidade para baixo. Seja x3 a posição da partícula após 3 saltos, e seja x3 a sua média, o valor da esperança de x, ou o valor da média, é igual a... Bom, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso eu quero que vocês dêem um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa... Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo, que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui, que rufem os tambores, o gabarito dessa questão é a alternativa E. Professor, preciso ser sincero com você, professor, eu não entendi bolufas de nada. Que bom que você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você não estaria aqui no vídeo. Bom, mas eu vou fazer o seguinte, vamos combinar. Eu vou responder essa questão passo a passo, detalhe por detalhe, como se você fosse uma criança de 7 anos. Isso mesmo, vou explicar como se você fosse uma criança de 7 anos, mas qualquer dúvida, não entendeu qualquer parte aí da questão, comenta aí abaixo, ok? Bom, vamos lá. Nós temos uma reta. Ele falou aqui, ó. Nós temos uma reta. Perfeito. Então, uma reta na vertical, né? Ó, uma reta vertical. Uma reta vertical é assim? Não, eu poderia até fazer assim, ia ficar um pouco mais fácil. Essa aqui é uma reta horizontal. Lembra, né? Vocês têm 7 anos de idade. Então, vertical, vocês vão lembrar do quê? Da coluna, da nossa coluna. Na vertical. Perfeito? Legal. Pessoal, nós temos uma origem. A origem é sempre no ponto qual, pessoal? A origem é sempre no ponto 0. Olha que interessante. Saindo desse ponto 0, ele vai pular de 1 para 1, ok? Então, já sabemos que é número discretos. Número de 1 para 1, ele vai saltar de uma unidade para outra. E ele vai dar 3 saltos. Então, como ele vai dar 3 saltos, pode ser que ele dê 1, 2 e 3. Ó, vou até numerar aqui, ó. Primeiro salto, segundo salto ou terceiro salto. Ou então possa ser que ele dê 3 saltos para baixo. Então vai ter menos 1, menos 2 e menos 3. Ó, menos 1, menos 2, ó, menos 1, menos 2 e menos 3, tudo bem? Bom, pessoal, vamos começar com esse balaio de gato aqui para baixo, que vai ficar um pouco mais fácil. Observa que ele trouxe 2 situações. Se ele saltar para cima, ó, se ele saltar para cima, ele vai ter essa probabilidade aqui, ó. Essa probabilidade de saltar para cima. Então vai ser, deixa eu só trocar a cor. Nós vamos ter 1 sobre d mais 1 se ele saltar para cima. E se ele pular para baixo, nós vamos ter qual probabilidade? Nós vamos ter essa aqui, ó. D sobre D mais 1. Tanto que ele trouxe aqui, ó. Então, nós vamos ter D sobre D mais 1. Certo, professor? E o que é esse D? Esse D aqui, ele representa a distância, ó. A distância da origem. Então, como assim? Digamos que ele esteja nesse ponto aqui. Se ele está nesse ponto e a origem é 0, a distância de 3 para 0 é 3 menos 0. 3 menos 0 vai ser igual a 3. Então, nesse caso aqui, se ele estiver aqui, a distância é igual a 3. E se ele estiver aqui, a mesma coisa. O D vai ser 2 menos 0, que é 2 menos a origem, que é igual a 2.
Professor, dá mais um exemplo. Eu sei, tá meio enrolation, né? Mas vamos lá. 1, se ele está aqui, 1 menos 0, a distância é igual a quanto? É igual a 1. Então, por isso que esse D aqui representa exatamente a distância que ele está da reta até o ponto inicial, até a origem. Perfeito. Bom, então agora que nós já entendemos aonde é que nós estamos pisando, agora vamos verificar as possibilidades que o exercício trouxe aqui no final. Quais são essas possibilidades? De ele dar 3 saltos. Ó, ele dá 3 saltos. Então, se ele vai dar 3 saltos, nossa, existem diversas maneiras. Pode ser que ele dê um salto para cá, 1, 2 e 3. Pode ser que dê 1, 2 e 3. Aí ele vai ficar brincando. Só que eu já comecei por essa parte vermelha pelo seguinte. Olha só a mágica acontecendo. Se ele for descer, se ele está aqui, ele for saltar para baixo, nós vamos ter D. Então, a distância aqui é 0. Ó. 0 menos 0 vai ser 0. Então, se pegarmos 0 menos 0 mais alguma coisa, vou colocar de N que pode ser 1, 2 ou 3, pessoal, a resposta vai ser 0. Então, com isso, a gente consegue concluir o quê? Logo de cara, é que ele não consegue daqui saltar para baixo. Ele só tem a possibilidade de subir. Por quê? Porque se eu pegar 0 e dividir por qualquer coisa, vai dar 0. Então, ele não vai conseguir sair desse ponto. Então, a tendência é sempre ir para cima. Perfeito? Então, já descartamos esse balaio de gato aqui, negativo. Então, vamos ir para cima, né? Só não resta ir para cima. Bom, ele pode ter essa situação. Ele pode vir 1, 2 e 3. Ó, observa que ele deu 3 saltos. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Ó. Nós vamos ter, ele vai sair de 0 a 1. Lembra o seguinte, na matemática, no raciocínio lógico, toda vez que nós formos ter uma situação e outra situação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar. E quando nós temos uma situação ou outra situação, aí nós vamos somar, tudo bem? Só que observa o seguinte, um salto e outro salto e outro salto. Então, estou multiplicando, tá? Então, vai ser do 0 a 1, depois ele vai vir do 1 ao 2, e depois ele vai vir do 2 ao 3, tudo bem? Ó, ele veio para cá, veio para cá e veio para cá. Deu 3 saltos conforme a banca sugeriu aqui no final. Tem mais alguma possibilidade? Tem. Possa ser que ele faça o seguinte, ele ter um para cima, um para baixo e um para cima novamente. Ó, ele vai terminar nesse ponto aqui. Então, aqui nós vamos ter 0. Ele vai de 0 a 1. Depois ele vai descer de 1 para 0. De 1 para 0. E depois ele vai subir novamente de 0 para 1. Eu vou até marcar esse finalzinho porque ele quer a média, né? Ele quer a média. Então, esse termo aqui final vai ser necessário para a gente, tá? Ó. Então, ele terminou nesse ponto 1, né? Então, eu já vou deixar esse 1 marcado. Aqui no primeiro exemplo, ele terminou no ponto 3, que ele fez 1, 2 e 3. Perfeito. Pessoal, além dessas duas situações, há mais alguma que ele consegue fazer? Ah, sim, com certeza que há. Ele pode fazer esse caminho aqui, ó. 1, 2 e voltar para cá, ó. 3 e terminar aqui. Tudo bem? Então, ele vai fazer esse caminho 0 e 1. Depois, ele vai do 1 para o 2. E depois, ele vai voltar do 2 para o 1. Bom, eu acredito que tenha listado... Ah, vou até marcar aqui que ele vai terminar no ponto 1, tá? Esse finalzinho aqui onde ele vai terminar é importante para a gente poder calcular a média. Perfeito, pessoal. Então, já listamos 3 possibilidades. Será que há alguma outra possibilidade? Sinceramente, se há outra possibilidade, eu não consegui enxergar, tá? Eu listei todas as possibilidades possíveis. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, tá? Então, a gente está limitado a 3 saltos. Se tiver mais alguma aí, vocês comentam, mas eu só consegui enxergar essas 3 possibilidades. Perfeito. Então, agora é só fazer continhas, não tem jeito, né? Então, vamos lá. Vamos começar por essa primeira aqui. Ele vai de 0 a 1. Se ele está indo de 0 a 1, significa que ele está subindo. Então, quando ele está subindo, nós vamos utilizar essa fórmula. Então, nós temos 1, que é igual... Ah, peraí, pessoal. Antes de mais nada, eu ia deixar para colocar no final, mas eu vou colocar agora, tá? Lembra que eu falei que nós vamos calcular a média? Senão a gente vai só enxergar a probabilidade e vai esquecer no final
E se a gente calcular a probabilidade, nós vamos cair na alternativa B. Só que ele não quer probabilidade, ele quer a média, tudo bem? Então, independente de qualquer coisa, nós já vamos pegar esse ponto aqui no final. Como assim, ó? Eu sei, então, que ele terminou em 3, né? Então, nós vamos ter 3, que multiplica todas essas possibilidades. Aqui ele terminou no ponto 1, e aqui também terminou no ponto 1. Então, nós vamos pegar 1 e vamos multiplicar por todas as probabilidades. Vamos pegar 1 e multiplicar por todas as probabilidades, tudo bem? Então, a gente só fazendo um adendo, senão a gente vai calcular a probabilidade e vai cair na alternativa B. Bom, agora sim, dando continuidade. Então, ele foi do 0 a 1. Se ele foi do 0 a 1, ele subiu. Então, nós vamos usar essa fórmula. Então, vai ser 1, a distância. 0, ele está aqui. 0 menos 0, 0 menos 0 dá 0. Então, vai ficar 0 mais 1. Vou até substituir. 0 mais 1 é igual a 1. E todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, 1 dividido por 1 é o próprio 1. Que multiplica, ó, que multiplica, agora ele vai sair do ponto 1 e vai até o ponto 2. Então, ele está subindo. Então, nós vamos ter 1, a nossa distância, ele não está no 1, 1 menos 0 é 1. 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a quanto? 1 mais 1 é igual a 2. Se ficar muito lento aí, você acelera o vídeo, tá, pessoal? Que eu realmente estou fazendo bem passo a passo mesmo. Agora ele vai sair do 2 para o 3. Ó, observe, ele está subindo. Mais uma vez, ele está subindo. Então, vamos usar essa fórmula aqui. 1, a distância. 2 menos 0 é 2. Então, vamos ter 2 mais 1. Isso aqui, 2 mais 1 é igual a 3. Então, já vou colocar o 3 aqui. Agora, fazendo essa multiplicação, nós vamos ficar com 3, que multiplica 1, 3. 3 e 3. Perfeito. Aqui vamos ficar com 2 vezes 3, vai dar 6. Perfeito. Agora vamos então para a segunda situação. Essa aqui, onde ele vai terminar no ponto 1. Ó, vai de 0 a 1, de 1 a 0 e de 0 a 1. Tudo bem? A mesma coisa, de 0 a 1 ele está subindo. De 0 a 1 ele está subindo, nós já calculamos. É igual a 1. Que multiplica de 1 a 0. De 1 a 0, ele está descendo. Ó, de 1 a 0, ele está descendo. Se ele está descendo, então nós vamos usar essa fórmula. Então, ele está no ponto 1, a distância é 1, dividido por 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Perfeito. E depois ele vai subir de novo, ele vai subir de 0 a 1. De 0 a 1, nós já fizemos essa conta aqui, de 0 a 1. De 0 a 1 vai ser igual a 1. Então, nós vamos ficar com 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 1 vezes 2 vezes 1 é igual a 2. Então, ficamos com meio. Perfeito. Agora, vamos para a terceira e última situação, que é essa aqui. Ele vai sair de 0 a 1. De 0 a 1, nós já havíamos calculado, é igual a 1. Que multiplica, ele vai de 1 a 2. De 1 a 2, ele vai subir. Nós até fizemos esse cálculo, ó. De 1 a 2 é igual a 1 sobre 2. Mas se você não quiser, vamos fazer aqui. Se você não pegou, vamos fazer de 1 a 2, ele está subindo. Então, ele vai pegar 1 dividido pela distância. 1 menos 0 é 1, mais 1. 1 mais 1 é igual a 2, conforme nós já havíamos feito aqui em cima. E, por último, e não menos importante, ele vai de 2 para 1. Então, ele vai de 2 para 1. Bom, então ele está descendo. Se ele está descendo, nós vamos pegar a distância, que é 2, dividido por 2, mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. 2 mais 1 é igual a 3. Perfeito. Bom, então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2 é igual a 2. Ai, ai, vamos lá. 2 vezes 3 é igual a 6. Perfeito. Pessoal, então possa ser que ele pare nesse ponto. Olha a matemática e o raciocínio lógico entrando. Nesse ponto ou nesse ponto, lembra? Ou a gente vai somar. Então, vai ser nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, tudo bem? Então, ele tem 3 opções. Então, nós vamos fazer esse cálculo. Então, nós vamos ficar com o seguinte, vamos lá. Então, nós vamos ficar com 3 sobre 6, mais 1 sobre 2, mais 2 sobre 6.
Isso aqui já vai, então, dar a nossa resposta. Bom, 2, 6, 6, 2 e 6, vamos ter que calcular o MMC. 6, 2 e 6. Então, calculando o MMC de menor múltiplo comum, vamos começar com 2. Aqui fica 3, aqui fica 1 e aqui fica 3. Ainda dá... Não, agora dá por 3. Aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui fica 1. 2 vezes 3, 6. Perfeito. Então, aqui no denominador vai ficar o número 6. No denominador... Opa, só colocar uma cor mais forte aqui. No denominador vai ficar, então, o número 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 3, 3. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, vamos ficar, então, com 6. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. Essa aqui é a nossa probabilidade. Tem nas alternativas? Não. Por quê? Porque dá para simplificar. Simplificando, então, vai ficar o seguinte. 8 dividido por 2 vai ficar igual a 4. E 6 dividido por 2 vai ficar igual a 3. Então, encontramos 4 sobre 3. Portanto, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa E. Pessoal, demorei um tempo a mais para responder essa questão, porque fiz bem passo a passo, tá? Essa é a ideia. Bom, mas... não para por aqui, deixa eu te fazer um convite. Caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de probabilidade, esperança, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!